Voltando ao relato, né, gente? Ele é grande, mas ele é muito interessante. Uma história que me fez ficar até pensativa. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar também indo para lugares, né, investigando. Mas isso meio que me apavorou um pouco. Até porque assusta. E o mal, ele existe, tá aí fora. Às vezes a gente brinca com certas coisas, né? Mexe em certos determinados locais sem saber o que tá fazendo. E acaba mexendo onde não deve. Mas enfim, vou continuar com o relato dele. Então Mateus nos conta que ele viu ela estava lá petrificada. E esse homem falou isso para ele. Quando ele falou, ele acordou no carro dele. O homem olhou para ele e disse: Agora você vai ver o que você não queria. E ele acordou no carro dele, depois que tudo ficou escuro. Quando ele acordou no carro, ele olhou, ele estava no meio da estrada, de frente para aquele lugar, mas com uma distância muito boa. Então ele disse que desceu do carro e começou a procurar ela por tudo. Gritou que nem maluco, procurando por ela, e não encontrou. Voltou para a fazenda, subiu e desceu as escadas, procurou ela dentro daquele lugar de todas as formas e não encontrou mais. A única coisa que ele encontrou foram que eles se haviam realmente subido lá, mas não tinham entrado. É como se o carro deles não tivesse entrado lá. Então ele, muito apavorado, chamou a polícia. A polícia veio, fizeram buscas no lugar por tudo, e nada foi encontrado. Ele disse que o lugar foi totalmente vasculhado. Os cômodos ele acompanhou junto. Ele disse que não entende como que ela havia sumido. Assim, dessa forma. E ele não podia falar desse lugar, dessa pessoa, dessa entidade, porque ele era um espírito, ele não era um ser humano. Aí a polícia não ia acreditar nele. Então a polícia continuou a investigação. E depois de 2 dias de muita investigação, muita luta, eles encontraram um rastro que saía de dentro da casa. Era um rastro muito diferente, porque parecia que alguém estava vivo, mas estava sendo arrastado, sem poder fazer força, rastros de sangue, que seguia em direção a uma floresta para trás. Mas ele disse que esses rastros, eles eram rastros de sangue, mas eram rastros de sangue que já faziam 2 dias, que era o tempo que ela tinha sumido. Só que estavam cobertos por, tipo, como se diz, tapetes, muitos tapetes. Por isso que a polícia não havia visto. E na parte de trás da casa tinha sido coberto por folhas. Então eles não viram nada. Mas depois de 2 dias, o vento veio e eles encontraram os rastros. Eles seguiram rastros até o final. O, o grande, a grande surpresa dele. Não encontraram nada. O sangue em questão era o dela, mas o corpo dela nunca foi encontrado. Ele disse que durante anos ele fez buscas por aquele lugar. Ele fez tudo o que ele pôde. Ele tentou encontrar os ossos dela. Ele tentou encontrar os ossos mortais dela. Mas ele nunca encontrou. A única coisa que ele encontrou foi o sangue que indicava que ela tinha sido morta. E ninguém sabe dizer ou explicar, nem mesmo ele, que coisa era aquela que eles encontraram no meio da estrada, como um velho, e depois apareceu diante deles, como se fosse uma outra coisa de outro mundo, e não matou ele. Ficou simplesmente só com ela. É como se fosse algo que já sabia que ela estava naquela região, algo que sabia que ela era de lá, né? E ele disse que parece que até atraiu ela para lá, porque ela nunca tinha falado desse lugar para ele, ela só contava umas histórias, mas ela nunca tinha falado dessa fazenda. E tudo foi que levou ela a ir até esse lugar. Mas ele até hoje nunca mais encontrou a Fernanda. Ele nunca mais casou. E ele passa às vezes por aquela direção, na esperança de saber se alguém encontrou algum rastro dela, alguma coisa. E a fazenda ainda está lá. E não existe nada impedindo as pessoas de entrar naquele lugar. Ele disse que o lugar é totalmente treva. E disse que, infelizmente, algumas pessoas ainda vão lá. E que a Fernanda ele nunca mais encontrou. Eu achei esse relato um tanto quanto bem, assim, forte. Porque
Imagina você ir para um lugar para mostrar pro seu marido, né? Que você quer mostrar esse lugar da sua infância, esse lugar onde você foi feliz quando criança, e lá você morre. Atacado por uma coisa do além, que nem você sabe o que. Eu, como bruxa, acredito que ela sim foi atraída para esse lugar. E desse lugar, essa criatura estava esperando por ela. Eu acredito dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Um beijo bem grandão da bruxa de Salem. Mais tarde eu volto com um relato maior.